Filmes e séries hoje vai ser sobre Curupira, o demônio da floresta. Segue. Pessoal, eu vou falar sobre o filme Curupira, o demônio da floresta, do diretor Herlanes Duarte. É o primeiro terror realizado no estado do Maranhão. Só que esse filme está dando uma polêmica incrível. Ninguém viu ainda, praticamente, mas já está dando polêmica por causa do trailer. O pessoal aí dos índios, pessoal ao qual eu tenho imenso respeito, até porque eu sou descendente, está indignado que o homem branco, mais uma vez, está demonizando os elementares, as divindades, os encantados da cultura indígena. Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, eu vi um vídeo agora no Catraca Livre, uma representante indígena falando sobre isso indignada. O que me assusta é a desonestidade intelectual. E eu vou dizer o porquê. Quando o Porta dos Fundos faz um especial de Natal, fazendo piadas com personagens cristãos, o primeiro pessoal a se levantar em defesa do Porta dos Fundos é exatamente o pessoal do Catraca Livre. E eu acho válido essa defesa, até porque seria uma idiotice, como nós, meros mortais, para quem acredita em divindades, achar que divindades vão ficar ofendidas com qualquer tipo de manifestação artística que o homem faça. E para quem acredita em divindades, que as divindades castiguem, então, quem cometeu algum erro. O que eu acho errado é a pessoa que segue determinada crença ou religião querer fazer um exército de ataque, até físico, como foi feito com Porta dos Fundos, a ponto de se fazer um atentado terrorista de jogar uma bomba na produtora no Rio de Janeiro, no Humaitá. Isso que eu acho uma coisa inadmissível. Mas vamos falar do Curupira, o demônio da floresta. O pessoal está indignado porque no filme de terror o Curupira é colocado como um demônio, etc e tal, né? Bom, vamos por partes. Eu vou falar de um ser agora que não é divino, que não é uma entidade espiritual. Um personagem real da história, mas que se não fosse os filmes feitos em cima desse cara, o demonizando como o príncipe das trevas, como o demônio encarnado na Terra, esse país sequer seria citado ou seria de conhecimento de todos nós, principalmente o lugar. Vou falar do Conde Drácula, que foi feito pela literatura e colocado no cinema do mundo inteiro como um vampiro sanguinário, quando na verdade foi apenas um nobre, na época da Valáquia ainda. Mas a Transilvânia e a Romênia se tornou mundialmente conhecida e vive desse turismo graças a isso. Ah, mas o Conde Drácula não é um ser divino. Porém, o que o Porta dos Fundos aborda são seres divinos. Não é verdade? Mas vamos continuar. Vamos falar da imagem que possa atentar contra. Existiu, e foi feito o remake, de um seriado americano, que na época entrou para o Guinness Book como o mais longo da história dos seriados no mundo, que foi o Havaí 5.0. O Havaí 5.0 não mostrava as ondas do Havaí, não mostrava o pessoal dançando hula-hula, não. O Havaí 5.0 mostrava só a história de assassinatos, crimes, sequestros, tudo que você possa imaginar. Mas o Havaí se tornou conhecido por causa desse seriado. Porque o que é importante no audiovisual? É você divulgar. Ninguém está divulgando o Curupira como um demônio. Tudo bem que para os povos indígenas ele é uma divindade que protege a floresta. Infelizmente não tem protegido contra os garimpeiros. Deixou isso bem claro, né? O pessoal entra lá, mata índio, faz o que quer, criança é dragada por coisa que fica chupando a água lá para tirar ouro, prata, etc e tal, e o Curupira não está fazendo nada. Mas vocês ficaram indignados com o filme. E estão atacando o cineasta realizador desse filme, dizendo que a ferramenta audiovisual, os recursos do cinema foram utilizados para atacar, atentar contra a imagem de uma divindade. Eu queria que vocês usassem esta força para denunciar o genocídio que acontece nas aldeias indígenas. Então, por uma questão de honestidade intelectual da minha parte,
seria impossível que eu não me manifestasse a favor do realizador desse filme. Porque o cara não fez nada demais. Até porque, na obra audiovisual, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas, nós temos uma coisa chamada liberdade poética. Em momento algum, o cineasta desse filme quis atentar contra a honra, a imagem, a dignidade ou a cultura indígena. Muito pelo contrário, vocês não enxergam um lado positivo de uma obra poder vencer fronteiras, um personagem que para nós, da sociedade brasileira, faz parte do folclore, e para vocês é uma divindade, ok? Mas esse personagem transcender fronteiras e poder alcançar o mundo inteiro. Aí sim, na continuidade do processo cultural, que fosse explorado de uma forma mais verossímil, mais próxima do que é, na verdade, a história da Curupira, não do Curupira, pudesse ser feito outras obras. Então, quando alguém dá um pontapé, quando alguém tem a coragem, num país que é tão difícil se realizar o audiovisual, de realizar uma obra, vocês, ao invés de entenderem a grandeza do lúdico, a grandeza da realização, vocês atacam esse realizador, mas não atacam outros realizadores que ganham dinheiro, muito dinheiro, como é o caso do Porta dos Fundos, merecido por qualidade técnica, por coragem de realização, por talento, por N fatores, merecido o que eles ganham financeiramente, reconhecidos até de forma internacional. Mas vocês não atacam o Porta dos Fundos quando fazem um especial de Natal. Vocês acharam um absurdo um jornal na França sofrer um atentado de extremistas muçulmanos porque eles botavam Maomé beijando na boca outro homem na capa do jornal. Aí vocês acham que está atacando a liberdade de expressão, da manifestação, do humor. Aí vocês defendem. Mas agora, uma obra que nem sequer é tão ofensiva, que ela não tira a força da entidade, ela não atribui uma falsidade à crença, ela em momento algum coloca em xeque a existência do ser mitológico, vocês se sentem ofendidos sem sequer terem assistido o filme. Isso é muito triste. Isso, na minha opinião, é um ato de total hipocrisia. Hipocrisia essa sem precedentes. É muito triste, num país que nós tínhamos que estar todos de mãos dadas para vencer todas as dificuldades e diversidades que nós temos dentro da nossa sociedade, vocês atacarem um realizador, primeiro filme de terror do Maranhão, sendo que o terror é um gênero de sucesso internacional e que, infelizmente, no nosso país, ele não possui a sua pujança, a sua força, pela dificuldade de tudo que envolve uma produção de terror. A questão de efeitos especiais, a questão de própria história, roteiro, porque o terror é difícil você acertar o time, a questão de trilha, para que você não caia num simples trash, para que ele tenha essência. Então é tão difícil, duas coisas. Primeiro, produzir cinema. Cinema de terror no Brasil, então, com exceção do grande mestre José Mujica, outros estão aí tentando emplacar e não conseguem. Aí um cineasta vai, dentro do estado como o Maranhão, que não possui um polo cinematográfico de fato, ou seja, mais dificuldades ainda de realizar, e vocês atacam o cineasta, atacam o realizador, porque acham que a entidade está sendo ofendida, que a cultura indígena está sendo ofendida, porque pegou um ser encantado que protege as florestas e está, de uma certa forma, atentando contra a imagem dele, colocando ele como um demônio. Tomara que os garimpeiros ilegais que assassinam os índios assistam esse filme e tenham pelo menos medo do demônio, porque medo do encantado eles não têm.
Até porque eles entram e saem da floresta, matando, poluindo as águas, matando os peixes, matando os índios. E eles fazem o que querem, sem nenhum castigo, e sem levar uma única flechada do Curupira. Tá? Então, com todo respeito aos pataxós, com todo respeito ao povo indígena, gente, sem polêmica vazia. Sem polêmica vazia. Não estão satisfeitos com o roteiro que o diretor fez? Então apresentem outro. Vocês não estão satisfeitos com a realização do cara? Então apresentem outros elementos. Batalhem para que haja recursos, para que esse diretor ou qualquer outro possa fazer um filme então sobre encomenda do que vocês acham que deveria ser dito. Mas na hora que esse cara estava fazendo o projeto dele, escrevendo o roteiro dele, toreando os recursos para tentar realizar esse filme, não apareceu um índio para ajudar. E eu garanto que muitos outros povos também não apareceram. Então é muito simples vocês pegarem uma obra de ficção que possui a blindagem da licença poética, que trabalha com o lúdico, que de certa forma pega a cultura brasileira, correndo o risco disso poder atravessar fronteiras e ir para o mundo inteiro, e atacarem um cara porque está tendo um preconceito religioso, um preconceito racial, um preconceito étnico, um preconceito contra mitos, uma intolerância religiosa. Francamente, é muito triste. Eu assistindo com todo respeito o vídeo do Catraca Livre, eu senti vergonha alheia. E não tem coisa mais deprimente e mais triste do que sentirmos vergonha alheia. Eu ainda não assisti o Curupira, o Demônio da Floresta. Ele está disponível apenas no Apple TV, na Apple TV e no YouTube para venda. Assim que sair em outras plataformas, eu faço questão de tentar assistir para poder pelo menos dar a audiência merecida para uma obra audiovisual nossa. O pessoal assiste tanto lixo. Vocês assistem tantas coisas. Em momento algum vocês questionam se os filmes que vocês veem de terror, de fantasmas, de demônios, estão sendo condizentes com outras culturas ou não. Em momento algum vocês se aplicam um filtro para saber se na hora que você assiste um demônio não sei das quantas chinês, um demônio não sei das quantas jamaicano, num filme que aparece no Netflix, aquilo está sendo atacado. Não, vocês não querem saber. Vocês assistem simplesmente pelo entretenimento. Vocês assistem simplesmente pela distração. E em suma, para isso um filme existe. Se ele vai mudar a cultura de um povo, se ele traz uma mensagem, se ele impacta a humanidade de alguma forma, isso aí é outra história. Muitos diretores quiseram fazer obras que pudessem mudar o sensorial da humanidade e não conseguiram. Muitos diretores fizeram obras simples e criaram polêmica. Então a gente nunca sabe no que um filme vai dar. Um filme é igual um filho. Você faz e você bota ele no mundo. Se ele vai virar um ninguém ou se ele vai ser um grande líder mundial, só depois de pronto, com todo o processo de se alcançar o público, do que possa acontecer com o momento que aquilo está sendo feito, da história ou da sociedade ou cultural, que alguma coisa pode acontecer, mas ninguém sabe. É imprevisível. Então, eu sou solidário ao realizador de Curupira, o Demônio da Floresta, torço para que ele não se intimide, torço para que ele não se encolha, até porque é difícil se encolher com dois filmes nas costas, e que ele venha com outros. E quem não está satisfeito, vai correr atrás e vai fazer um filme então como resposta. Simples assim. Agora, o que eu não posso ser é desonesto intelectual. Ver todo mundo defender de um determinado lado o Porta dos Fundos, o Jornal da França ou qualquer outro que faça uma piada, né, com evangélico, com católico, com espírita, como a gente cansa de ver. Ai não, gente, tem nada a ver, isso é humor. Ai, não tem nada a ver, isso é lúdico. Ai, não tem nada a ver.
Beleza? Aí quando se faz de um ser que pertence ao folclore, que tem os pés para trás, que cospe fogo, que vai atrás de caçadores, que vai atrás de não sei quem, etc e tal, e bota esse ser de uma forma mais fantasmagórica por uma questão do lúdico, o pessoal atacar indignado. Então, por favor, né? Hashtag sem hipocrisia. Meu nome é Luiz César Rangel, você está no Filmes e Séries. Caso você tenha curtido o vídeo, o canal, se inscreve, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo. Forte abraço.